Oi, gente! Hoje eu quero compartilhar uma mensagem com vocês. É uma palavra que traz uma temática muito interessante para nós: a crise do homem de Deus. É incrível como nós fazemos uma imagem dos grandes homens e mulheres da Bíblia como se fossem pessoas imunes ao erro e a sentimentos humanos. Tomemos como exemplo o profeta Elias. Ele passou por uma grave crise em sua vida. Crise que às vezes pastores passam, crises que líderes sérios comprometidos passam. Na verdade, não é deprimente um servo passar por crise. O surpreendente é ele não passar. Em Tiago 5,17 diz que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e às mesmas paixões que nós. Veja, há crises causadas pela dificuldade da obra em si, e existem aquelas causadas por nós mesmos, outras causadas por colegas de ministério. Em certo momento, vemos Elias amedrontado por Jezabel, por 2 vezes expressando sua frustração diante de Deus. A gente vê alguém deprimido. O que aconteceu para Elias chegar a essa situação? Primeiro ponto, esquecimento de quem se é. Aqui começa a crise de Elias. Ele venceu 450 profetas de Baal, enfrentou e atemorizou o rei Acabe, mas de repente ele sente medo de Jezabel. Ele passa a se sentir atemorizado. Elias, ele esqueceu de que era profeta de Deus. Ele perdeu a consciência de missão, de posição. Segundo ponto, esquecimento de quem era o Senhor. As grandes vitórias em nome de Deus não podem ser esquecidas. Ei, filho, filha, nunca esqueça as grandes experiências do passado, as grandes vitórias que Deus te deu. Sabe, você e ele estão caminhando juntos. A gente precisa lembrar das nossas experiências passadas. Isso deve ser um incentivo na caminhada cristã. E se de repente vier o desânimo, bater o desespero, olhe um pouquinho para trás. Lembre-se que Deus está caminhando por você e que até aqui te ajudou o Senhor. O capítulo 11 de Hebreus nos mostra uma galeria de heróis da fé, em ordem cronológica. Como seria bom se fôssemos servos como aqueles. Então surge o capítulo 12 de Hebreus. A figura empregada é a de revezamento, aquela que o corredor corre uma determinada distância e passa o bastão para outro. Não somos pregadores de uma mensagem qualquer, somos continuadores de uma obra iniciada lá nos primórdios da história. Elias, ele perdeu o senso da história. Somente eu fiquei, queixou-se Elias. Ele não estava só. Entenda, uma pessoa de Deus nunca está sozinha. Sereis dispersos e me deixareis só, queixou-se Jesus. Mas ele completou. Ele disse: mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. As crises, elas aumentam quando nos isolamos no tempo e no espaço. Quando não entendemos que fazemos parte de um todo que será vitorioso. A obra é de Deus, a obra dele já deu certo. Ei, filho, ei, filha, ei, pastor, ei, líder, já deu certo no nome de Jesus, já deu certo. A crise do homem de Deus é superada quando ele ouve a voz do Senhor. Deus, ele vai ao encontro do profeta em crise. A linguagem não é de terror, mas de carinho. Não é uma recriminação, Elias. Deus não está nas manifestações aterrorizantes, mas numa brisa suave. A brisa é símbolo da intimidade de Deus com o profeta. É como se Deus dissesse: Elias, somos amigos. Vamos conversar.
Deus exorta o profeta a refazer o caminho, a sair da caverna de derrota, a refazer sua jornada. Profeta de Deus, nas crises, lembre-se que o Senhor vem ao encontro do aflito. Ele nos chama para refazer os passos, para consertar, para corrigir o caminho. Entenda, todos os grandes homens e mulheres de Deus passaram por crises. Nós passamos, nós passaremos. Elias era homem semelhante a nós. Ele era homem sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas paixões. Ele passou por crise e venceu. As crises virão e elas devem ser vencidas. Era essa palavra que eu queria compartilhar contigo hoje. Que Deus possa te abençoar ricamente. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.